Oi, gente, a paz do Senhor. Eu vou compartilhar com vocês hoje uma palavra que o Senhor me deu outro dia quando eu tava orando, e aí eu pedi a ele uma palavra, e ele me deu Josué 24, do 14 ao 25. Eu vou ler e depois eu vou falar um pouquinho sobre. O título ele diz: Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos faz subir, ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. A mensagem aqui ela é muito clara. E eu acho fantástico por conta disso, né? Porque ela não precisa de muita explicação para se entender. Só o texto já traz aqui o que é que estava acontecendo. Josué, ele chamou o povo, digamos assim, e disse assim: Olha, vocês agora vão ter a escolha. Deus escolheu vocês para ser o povo dele, mas vocês também têm o direito de escolha. Vocês vão decidir se vocês querem servir a Deus ou se vocês querem servir aos outros deuses das outras terras vizinhas. A escolha é de vocês. Só que ele fez uma ressalva: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Era uma decisão dele, de ele e a casa dele servir ao Senhor. O povo escolheria aquilo que eles quisessem. Mas aí, né, as pessoas elas disseram: não, a gente vai servir ao Senhor, a gente vai servir a Deus. E aí Josué vem de novo: olhe, preste atenção. Se vocês não servirem, ele é Deus santo, ele é Deus zeloso, mas ele não vai perdoar a transgressão de vocês. Por quê? Porque vocês estão assumindo esse compromisso de servir a ele. E a partir do momento que vocês assumem esse compromisso, se vocês rompem com esse compromisso, Deus ele não tem culpa daquilo que vier a acontecer com vocês. Foi o que Josué falou para o povo. E eles decidiram servir a Deus. Eles, não, nós vamos servir. E Josué disse para eles: olha, então vocês mesmos são testemunhas de que são vocês que estão fazendo essa aliança, que estão firmando esse concerto, né, concerto, aliança com Deus. E eles disseram: sim, está firmado. E a gente sabe que ao longo da história do povo de Israel, eles quebraram inúmeras vezes a aliança com Deus, e todas as vezes em que eles quebraram a aliança com Deus, eles sofreram as consequências disso. Só que muitas vezes a gente pensa assim: porque Deus castigou o povo de Israel, porque Deus permitiu que isso acontecesse com o povo de Israel, porque até hoje, muitas vezes, Israel padece, tá lá brigando com a Palestina por uma terra que é dela, biblicamente a terra é dela. Por que tá lá? Mas porque o povo de Israel, durante toda a sua trajetória, fez uma escolha de romper a aliança com Deus. Não era Deus quem rompia a aliança, era o povo de Israel que rompia a aliança com Deus. E isso acontece muito com a gente.
né? A partir do momento que nós tomamos uma decisão de servir a Deus, entendendo que Jesus, ele é o nosso Salvador, de que nós precisávamos dessa salvação, reconhecendo isso, quando a gente opta por, não quero mais, somos nós que estamos rompendo uma aliança, porque nós, a partir do momento em que firmamos o compromisso de servir a Deus, nós precisamos entender que a Bíblia é a nossa regra de fé, que esse que aqui estão as orientações para que nós venhamos fazer a vontade dele de maneira a agradá-lo. Então, quando nós decidimos, não vou mais fazer isso dessa forma, nós estamos rompendo a aliança, entendeu? E aí as consequências disso não é culpa de Deus, é culpa da nossa escolha. Então, que quando a gente tomar uma decisão de servir a Deus, eu sei que existem as fraquezas. Não estou dizendo que nós somos super-homens ou super-mulheres. O Espírito Santo é quem vai nos ajudar a vencer ao longo da nossa caminhada. Mas tem muita gente que levanta a mão e diz assim, não, eu vou ser cristão, ou qualquer coisa do tipo, eu vou servir a Deus, mas é apenas lábio, é apenas da boca para fora, porque não consegue deixar para trás aquilo que ele realmente gosta de fazer. Não é por uma fraqueza, muitas vezes, é simplesmente pela vontade de fazer aquilo que já vivia fazendo antes. Então, infelizmente, a gente vê muita gente não vivendo um evangelho verdadeiro, porque não quer abrir mão da vida que tem. Não, eu quero ser cristão, eu quero ostentar o título de, não, eu sou evangélico, não sei o quê, mas eu não quero deixar as práticas que eu sei que são erradas, porque a gente sabe, porque o Espírito Santo, ele fala com a gente. O Espírito Santo que habita em nós, ele diz, olha, isso não é certo, isso não condiz com a decisão, com a aliança que você fez, isso não condiz. E aí, muitas vezes, as pessoas querem viver dessa forma. Então, a gente vê, infelizmente, pessoas dentro da igreja que estão adulterando, que estão se prostituindo, porque sabendo que aquilo é errado, isso é só um exemplo de alguns milhares de casos, mas sabendo que isso é errado, então, assim, a gente precisa vigiar, porque quando a gente toma a decisão consciente de que se eu rompo com essa aliança, eu vou arcar com as consequências desse rompimento. Então, que a gente tome essa decisão de eu e a minha casa serviremos ao Senhor e de que a gente leve isso até o fim, entendeu? Com essa certeza de que Cristo é a nossa salvação. Porque o Evangelho é vida. É vida. Por que é vida? Porque o Evangelho é Cristo. O Evangelho é a pregação acerca de Jesus. Então, quando a gente abre a boca e diz assim, não, eu sou evangélico, eu sou cristão, é porque a gente entende, a gente aceita, traz na gente de que a gente está anunciando que Jesus, ele é vida, de que Jesus, ele é salvação, de que Jesus é o único caminho. Então, se alguém ainda não fez essa aliança, faça. Sabe por quê? Não é porque eu tô falando para você fazer, não. É porque é a melhor coisa que uma pessoa pode experimentar é reconhecer Jesus e conhecer Jesus. Sabe? Porque a gente reconhece ele como nosso Salvador e a gente passa a conhecê-lo, a ter intimidade com ele. Não é uma coisa só de, eu cumpro regras. Eu entendo o que a Bíblia ela quer dizer para mim e eu faço com alegria, eu faço com prazer, eu sirvo ao meu Deus com alegria, com prazer, porque Jesus me esclarece aquilo que eu tenho dúvida, o Espírito Santo conversa comigo sobre aquilo que eu ainda não entendo muitas vezes, e é esse relacionamento que ele quer ter. Um relacionamento real, de que mesmo que você tenha fraquezas, você chegue para ele e diga assim, olha, me sinto tentada nessa área, eu sinto que eu vou cair, e o Espírito Santo, ele ajuda a vencer. O que não pode é a gente fazer uma aliança e romper, e depois ainda querer culpar a Deus pelas consequências daquilo. Então, que a gente vigie e que a gente diga aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se você quiser ler mais um pouquinho, foi Josué 24, do 14 ao 25. Deus abençoe.